estamos no final do século XIX. Estamos no final do século XIX. Sionismo propriamente dito, não é? Exatamente. Então, como é que Portanto, o movimento sionista... ele começa? O que é que ele tem de diferente? Ele nasce na Europa central. Sua grande figura é Theodor Herzl, um judeu austríaco. Bem, tem logo perguntaste o que é que tem de diferente. Tem logo diferente que é um movimento secular, não é um movimento religioso. Portanto, ao contrário dos outros movimentos judeus pequeninos que tinham ido para a Síria otomana, isto é, a antiga terra de Israel, que eram judeus religiosos. Este não é um movimento religioso. Mas aí a pergunta é, então, mas para que é que um movimento secular insiste a ir para uma terra... Exatamente. Há aqui dois se a religião não lhes interessa assim tanto. Ou melhor, interessa, mas o interessa movimento de outra maneira. Então, conta lá. Tem dois contextos. O primeiro contexto é a ideia cada vez mais espalhada na Europa de que os Estados devem assentar em nações homogéneas. É a ideia de Estado-nação. E isso faz com que, inversamente, também se pensasse que a cada nação devia corresponder um Estado. Isto é, um Estado deve corresponder a uma nação, logo também a uma nação deve corresponder ao Estado. E os judeus viam-se como uma nação. Esta é a ideia da autodeterminação política dos povos. Ora, há na Europa Ocidental, sobretudo, muitos judeus secularizados. Isto é, já não são religiosos, já não praticam propriamente o judaísmo, mas ainda têm a memória de terem sido judeus, e que julgam e começam a convencer-se de que mais do que uma religião, aquilo que os define é serem uma nação, ou até mesmo serem uma raça, como na altura se costumava dizer. Esta é a época, fim do século XIX, é a época das ideologias do racialismo e das raças, e toda a gente... Há a raça francesa, a raça alemã, a raça italiana... A palavra e, na portanto, altura também não tinha é a conotação negativa de hoje em dia. E mesmo quando tinha uma conotação quase... digamos, biológica, também era, enfim, inventada para corresponder a uma etnia que, de facto, era, sobretudo, definida pela língua, mas depois, nesta altura, está na moda e é aceito, ninguém leva, digamos, a mal, pelo contrário, pensar-se nestas populações como correspondendo a raças, quer dizer, e, portanto, mas de qualquer maneira correspondendo a grupos étnicos, e, portanto, há estes judeus que começam a pensar neles próprios, sobretudo como um grupo étnico, com uma religião, enfim, própria, mas sobretudo já como um grupo étnico, portanto, como uma nação, e que, portanto, deviam ter também um Estado próprio. Quer dizer, são milhões na Europa, ali entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria, existem 8 milhões de judeus. Portanto, é uma população ainda relativamente grande, é a grande minoria religiosa na Europa, portanto, a grande minoria religiosa não cristã na Europa, e, portanto, eles começam a pensar neles próprios como uma nação, mas, sobretudo, também, e isso é também importante, porque também começam a ser vistos dentro destas nações como um corpo estranho. Enfim, falámos aqui, a propósito do caso de Dreyfus e do antissemitismo disso propriamente, isto é, em França, de repente, começarem a ver os judeus como estes não são franceses, quer dizer, são estrangeiros aqui em França. Portanto, eles começam a ser tratados como estrangeiros nos países onde estão, onde nasceram, onde se educaram, cujas línguas falam, cuja cultura, aliás, têm também. Começam a ser tratados como estrangeiros e começam a pensar neles como, bem, então se nós somos estrangeiros aqui, a que país é que podemos corresponder? E, portanto, há estes sionistas, quer dizer, o que é que são os sionistas? Os sionistas são ativistas, quer dizer, que julgam que sim, temos de nos assumir como uma nação e exigir, então, também ter o direito a ter uma nação como, enfim, a ter um Estado como as outras nações europeias têm. O segundo contexto, agora também pode dizer, mas, enfim, com que direito é que, assim, está bem, começavam a reivindicar um Estado, mas como? Quer dizer, porquê? Porque este é o segundo contexto. Estamos num momento em que muitas populações começam a reivindicar Estados e, sobretudo, as populações que faziam parte daqueles impérios multinacionais que ainda são uma grande parte da Europa e do Médio Oriente e da Norte da África. Isto é, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Quer dizer, portanto, estes grandes impérios são impérios multinacionais, portanto, têm mais do que uma nacionalidade. E este é um momento em que nestes impérios multinacionais há comunidades que estavam aí submetidas e que começam a reivindicar a ideia de poderem ter um Estado que corresponde, isto é, a pensarem-se como nações
e, portanto, a ter um Estado. Portanto, é a época dos nacionalismos, é assim que já na época se refere e que nós conhecemos hoje, os historiadores também conhecem isso. E isso acontece também não apenas porque as populações reivindicam os Estados, mas porque as elites dominantes nestes impérios, também elas próprias se tornam nacionalistas. Isto é, por exemplo, no Império Russo há uma russificação do Império, que aliás leva a um aumento do antissemitismo e da perseguição dos judeus. Portanto, há aqui dinâmicas políticas dentro da comunidade judaica, mas também fora da comunidade judaica, que leva à possibilidade destes sionistas, desta gente que reivindica um Estado, dizer: nós estamos a ser perseguidos e tratados como estrangeiros dentro deste Estado onde vivíamos, e pensávamos que éramos aqui aceitos, mas já não somos aceitos. E, portanto, queremos o nosso Estado. É a única maneira de nos protegermos, é termos o nosso Estado. Mas para ter um Estado é preciso existir uma terra. A terra óbvia era Israel, mas ela estava ocupada. Como é que isso era solucionado? Não, a maior parte, portanto, já tínhamos referido, a maior parte dos sionistas não são propriamente religiosos. Eles são seculares, até são socialistas. Aquilo é um movimento, digamos, de esquerda, diríamos agora. Como ainda hoje em dia vemos com questões dos kibbutz, não é? Essa espécie até de resquícios de socialismo. Os judeus, eles pensam em reivindicar um território como seu. E mesmo àqueles que não são religiosos, parece-lhes óbvio que esse território devia ser a terra de Israel. Isto é um território a que eles têm um direito histórico. Isto também é importante na ideologia do nacionalismo. A ideologia dos movimentos nacionalistas nunca consiste apenas na identificação de uma população como uma nação. Consiste também na ligação dessa população a um território histórico. Isto é dizer, este território é o território de onde a gente vem. Portanto, os franceses, o nacionalismo francês não é apenas dizer há aqui uma população francesa. Não, é dizer este território da França é o território sagrado dos franceses. Os franceses vieram daqui. Tal como os alemães, tal como os italianos. Há o movimento italiano de unificação italiana. A Itália é toda italiana. Mesmo onde há alemães, mesmo onde há eslavos. Nós ainda vamos falar disso nesse programa, mas a verdade é que, de facto, houve mais do que uma hipótese geográfica e um território para ir para os judeus. Mas repara, muitos deles são mitologia, essencialmente sempre foi Israel. Porque é o território que também define a nação judaica. Quer dizer, isto é, tal como o território italiano define os italianos, não é apenas a língua italiana, é o território também da Itália, é o território da terra de Israel é que define os judeus. Quer dizer, isto é, portanto, o restabelecimento de um Estado judeu noutro lado qualquer seria sempre visto como uma coisa artificial e ilegítima. Quer dizer, isto é, sim, é verdade. Eles pensaram... Até porque havia territórios na altura, digamos assim, mais frondosos, com melhor temperatura e pesadamente melhor para cultivar os campos. Mas o que é que se passava nesses territórios? Se passava nesses territórios é que na maior parte deles, por exemplo, territórios como o Uganda, no Império Britânico, que foi mesmo seriamente discutido, uma parte do movimento sionista chegou quase a aceitar, porque os ingleses estavam a oferecer, ou a Argentina. Quer dizer, nesses territórios, os judeus iriam ter de viver na prática como viviam na Rússia, quer dizer, isto é, sobre outra soberania. Sobre uma soberania britânica, no caso do Uganda, sobre a soberania argentina, no caso da Argentina. Isto é, a única... portanto, não resolvia propriamente É verdade que, como a terra de Israel também está integrada no Império Otomano, portanto também não era uma solução óbvia, porque os otomanos também não iam deixar constituir. Mas houve alguma espécie de negociação com o Império Otomano? Os otomanos nessa altura também estão numa fase de nacionalização, quer dizer, no caso deles é turquização, quer dizer, tornar-se um Império Turco. Mas também já de decadência. Sim, mas pensava-se que se tornar um Império Turco era a maneira de revitalizar o Império, o Império Otomano. Portanto, há o movimento dos jovens turcos em 1908 que tomou o poder e, portanto, é a ideia de um nacionalismo turco, portanto, contra os cristãos, contra os árabes. E, portanto, havia a possibilidade de talvez eles acharem o novo governo nacionalista turco, de achar que os judeus podiam ser uma espécie de aliados deles, quer dizer, e portanto há umas negociações para eles deixarem entrar migrantes, quer dizer, na terra, na Síria, quer dizer, naquilo que os otomanos conheciam como a Síria, mas de facto a verdadeira possibilidade do estabelecimento do Estado de Israel abre-se com a Primeira Guerra Mundial.
Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano toma ao lado da Alemanha e da Áustria, e os aliados, ingleses e franceses, propõem-se, têm logo como objetivo destruir o Império Otomano no Médio Oriente, e um dos meios que eles usam para isso é provocar insurreições das comunidades que faziam parte desse Império Otomano. Fazem isso com os árabes, os ingleses, sobretudo, isto é, tentam convencer os árabes a revoltarem-se contra os otomanos, com a promessa que depois haveria um grande reino árabe no Médio Oriente, mas fazem também isso com os judeus. Em 1917, eles pensam que os judeus podem ser aliados importantes na guerra. Isto é uma coisa curiosa, que isto tem a ver com o antissemitismo também. O antissemitismo, quer dizer, sobretudo as teorias da conspiração antissemita dizem que os judeus são portanto, têm uma rede conspirativa para tomar o poder no mundo, quer dizer, e portanto isto tanto pode ser os antissemitas espalhavam esta ideia dizendo: aqui está a ameaça dos judeus, extremamente perigosos, mas havia gente que, não sendo antissemita, acreditava também um bocadinho nisto e, portanto, dizia: é bom termos os judeus do nosso lado. Quer dizer, e aparentemente é o governo britânico que faz esse cálculo em 1916, 17, portanto, vamos pôr os judeus do nosso lado, e aí vem a famosa declaração Balfour que era um falada, ministro, e o governo inglês, portanto, faz uma declaração solene em que diz que o governo britânico, o governo de Sua Majestade, será favorável à fundação de uma home, e as palavras aqui são fundamentais em toda esta história. Uma casa, um lar não um país. Para os judeus, ou um país, quer dizer, uma home. Ambígua, não é? Ambígua. Uma home para os judeus na terra de Israel, isto é, na terra de onde eles vieram. Agora, acrescenta depois, sem que esse lar prejudique os direitos das outras populações que, entretanto, estivessem estabelecidas nessa terra.